seja muito bem-vinda, Ruth, ao nosso programa, que, como já disse a Patrícia, é uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. E eu já começo te perguntando, o que é vício, Ruth? Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações, nos nossos dias, nos fortalecendo a cada momento. É muito bom estar com vocês. É constrangedor, não sei o que vocês vão perguntar, então a gente fica preocupado, independente de viver aí quase 20 anos com dependência química, mas eu já conheço a turma de lá e de cá eu não conheço. Bom, a gente vai falar de vícios, pode surgir depois dos vícios da dependência, e depois da dependência pode surgir uma dependência química nessa história toda. Vício é todo mau hábito. Então, vocês verem que todos nós somos viciosos, né? É aquele mau costume, mau hábito, aquela coisa que não está legal, não está bom e que a gente fica repetindo sempre. Já tenho uma pergunta para você. É possível uma recuperação para quem não tem fé num poder superior? Bom, em 20 anos que eu me virei para o lado da dependência química, que eu comecei a me apaixonar pela dependência, pelas drogas, pelos usuários, pelos familiares todos, porque isso é uma paixão, talvez até seja um vício, né? É interessante, nos nossos grupos, mesmo quando eu atendia individualmente, aparecia pessoas que não acreditavam em Deus, não acreditavam numa religião, não tinha nenhum vínculo de uma força superior, que é um dos passos do AA, acreditar numa força superior. Mas aí, analisando bem, às vezes eles falam assim, não, mas eu tenho um psicólogo, eu tenho um psiquiatra, eu me trato. Quem trata acredita em alguma coisa, acredita em alguém, acredita numa recuperação. Então, ele, de fato, ele acredita. Ele acredita que pode sair daquele atendimento algo que vai beneficiá-lo. Então, esse acreditar num ser humano que trata dele já é um passo imenso para ele acreditar que pode estar atrás daquilo, ter uma força superior que vai ajudá-lo. Só um exemplo, o Niemeyer, aquele neurocirurgião, uma vez eu vi uma entrevista dele e ele disse assim, ele não acreditava em Deus, né? E ele falou, olha, eu passei a ver isso diferentemente. Por quê? Eu fico 9 horas, 12 horas, 15 horas com um crânio aberto fazendo uma cirurgia. Quando termina, no outro dia, eu chego no quarto, e aí, como está nosso paciente? O familiar fala assim, graças a Deus ele está bem. E ele falou assim, que aí ele passou a ver que ele não estava sozinho na cirurgia, que tinha uma força superior, tinha um ser superior junto com ele. Então, assim também é o dependente. Por mais que ele não acredite, mas vai chegar uma hora que ele vai achar que tem algo maior que conduz ele para um caminho do bem. Ruth, quando nós fazemos uso de bebida alcoólica ou até mesmo do fumo, dentro da doutrina dos espíritos se diz que alguém está fazendo uso junto conosco? Algum espírito? Tem uma questão do livro dos Espíritos que fala que nós não agimos sozinhos, que tem muito mais gente agindo junto conosco. Na dependência química, eu acredito que seja uma das causas de maior processo obsessivo que nós temos, muito maior. Por quê? No uso, nos vícios, vamos falar de um modo geral os vícios, que aí cada um vai entender o vício que quer, né? Quando alguém desencarna de uma overdose provocada uma substância, ele, naquele primeiro momento, ele não tem socorro, porque ele acha que ainda está aqui. Ele tem aquele processo compulsivo de querer mais, de estar sendo
fazendo falta para ele. E como é que ele vai usar se ele não tem esse poder de pegar a droga, de pegar o cigarro? Então, ele vai aproximar dos usuários e usufruir da emanação viciosa das pessoas. Então, eu brinco muito com a turma que eu falo que não acredito que a saideira seja só dos encarnados. A saideira é dos desencarnados, porque a saideira não tem fim. Não tem fim. Você pede uma, você pede duas, você pede três, porque a gente... nós podemos não beber, nós podemos não usar a droga, mas nós estamos numa sociedade altamente viciosa. E a gente acompanha isso. Então, a saideira, eu acho que é do outro, que o outro fica... No livro do André Luiz mesmo, ele fala, poxa, você não vai tomar um uísque para mim? Você tomou uma dose para você, e o meu? Aí o outro fala, e o meu? Quando ele viu, ele já tinha tomado 1 litro de uísque. Então, nós temos um processo muito grande, obsessivo, na dependência química, nos nossos vícios. Há um outro vício que assola a humanidade, que é a sexualidade. Nós estamos vivendo um período de transformação, onde o mundo passa de provas e expiação para a regeneração. A tendência é que nós vejamos as coisas eclodirem de uma forma mais clara e muito mais forte. Tu acreditas que a sexualidade é um vício constante hoje na sociedade brasileira? Olha, nos casos que eu já vi de dependência do sexo, eu achei assim espantoso, porque a gente tem que ter uma claridade muito grande quando a gente vê essas coisas acontecerem por aí no jornal, hoje no Facebook, hoje em qualquer rede aí de comunicação. Porque existe, é uma doença, nós sabemos que a dependência é uma doença, não é esses adjetivos que nós costumamos a dar, né? E sem controle, porque se eu bebo, eu preciso da bebida. Se eu fumo, eu preciso do cigarro. Se eu sou uma usuária de cocaína, eu preciso... a dependência sexual, eu bato o olho para que aquilo me traz o prazer desenfreado. Como que vai ficar isso, hein? Se a gente está vendo todo mundo aqui passando por a gente, se eu sou homem, eu vou ver a mulher, ou vou ver o próprio homem, né? Isso, às vezes, acontece mesmo do mesmo sexo. Então, é muito difícil, é uma doença complicada. E nós, hoje, temos uma população aí que faz as coisas ficarem mais sensuais. Quer dizer, então, a gente desperta naquele que já tem a doença com muito mais facilidade. Então, as mães, isso de muito tempo já se falava dos programas de televisão, as mães botavam as filhas como se fosse uma mocinha, e nós não sabemos se o doente que está do outro lado. Hoje, às vezes, a gente veste uma roupa e não sabemos como que está o outro lá. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não é moralidade, não. É precaução, cuidado com aquele nosso irmão doente. Olha só, o cerco promíscuo tem relação com obsessão, como tratar e a relação com a homossexualidade. Todo o nosso comportamento que não está pautado dentro de uma moralidade, dentro de uns princípios, um princípio religioso, isso nós não estamos falando de fanatismo, não, de postura mesmo nossa, a gente corre o risco de ter companheiros iguais a nós. Iguais, não estou falando diferente. Porque é muito fácil nós acharmos que o outro que é culpado, que o outro que fica perseguindo. No atendimento fraterno, eles chegam lá e falam assim, eu estou com um obsessor. Eu costumo brincar, quem está obsediando quem? Quem está obsediando quem? Às vezes, nós provocamos muito mais do que o outro. E tudo que é promíscuo, tudo que foge do comportamento normal, já é um processo obsessivo. Às vezes, mesmo da gente para a gente. Às vezes, eu fico naquele comportamento tão vicioso da promiscuidade que eu estou num processo obsessivo comigo mesmo. Como tratar? Passe.
evangelho, água fluidificada, palestra pública, oração. Quando eu falo, eu não dou conta, está difícil, eu estou querendo repetir esse comportamento. Eu tenho o evangelho, pego o evangelho, faço uma oração. Não precisa ser oração repetitiva, porque às vezes a gente fala, eu nem consegui. É uma oração falada, falar da dificuldade que eu tenho. Eu ainda preciso disso para me satisfazer. Eu ainda preciso desse comportamento para eu me sentir com prazer. Então, é o passe mesmo. E se tem alguém aqui que não é da doutrina dos espíritos, é uma conversa da sua igreja, com o seu pastor, com o seu padre, é uma reflexão junto à sua religião. Toda religião tem um princípio moral maravilhoso, então nós temos recurso? Temos. E a relação com a homossexualidade? Olha, esse assunto é longo, difícil, é uma opção da pessoa e que a gente tem uns bons vídeos na livraria e bons livros. Talvez a gente possa conversar à parte, não é? Porque envolve muitas outras coisas, não é? A gente não vai falar de preferência, de opção de vida. Nós não vamos falar nisso agora, eu acredito. Vamos a outra pergunta. Qual a relação entre o vício e o suicídio a conta-gotas? O vício é um suicídio a conta-gota, né? Me fez lembrar de uma pessoa muito próxima, que era meu pai. Ele fumou desde 12 anos e desencarnou com 89, fumava todos os dias, não fumava muito, e foi um vício a conta-gota. Né? Foi um suicídio a conta-gota. E ele não deu conta de parar, teve um câncer de pulmão, que era o esperado, e se arrependeu muito, porque ele pensou, me falou um dia assim, e se eu tivesse parado há muitos anos, como que será que eu estaria com câncer? Quer dizer, eu nunca respondi para ele, porque eu não sei de onde que vinha, mas todos os nossos vícios é um suicídio. Todos os nossos vícios. E uns é a conta-gota, outros não. O crack não é a conta-gota, o crack é a galope. Né? A bebida, que hoje é um dos maiores vícios que nós temos, permitido, né? Ele é conta-gota. E o que acontece? Um conta-gota que você sofre do primeiro gole até o dia que você vai embora. Porque ele vai complicando sua vida de uma certa forma, porque ele vai te minguando nos seus órgãos. Ele vai minguando. Hoje a gente vê o Parkinson, vê a isquemia, o Alzheimer. Na maioria dos que têm, a gente vai dar uma olhadinha, houve uma bebida por trás daquilo. Então, é um suicídio, sim. A conta-gota ou a galope depende da substância que está usando. Esse eu vou ler bem devagarinho para ti aqui, Ruth. Olha só. Boa noite. Estou recebendo passe e... Vamos lá, não estou entendendo muito bem a letra. Estou recebendo um passe, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, e guardo muitas mágoas. Sou uma pessoa rancorosa, não perdoo ninguém. Tenho tentado me modificar o meu comportamento. Será isso um vício? Caso positivo, como devo lidar com esse vício? Quando nós falamos em vício, nós falamos em vício de fumar, de beber, de usar qualquer substância química, e esquecemos que vício é muito mais do que isto. O vício de falar, né? O vício de ter sentimentos ruins, a mágoa. A mágoa, quando você não trata, ela é um vício, porque ela é repetitiva
todos os dias eu repito aquela mágoa. Toda hora eu estou lembrando. Às vezes eu até consigo esquecer um pouquinho, mas quando aparece um detalhezinho que me remete àquilo que me causou a mágoa, eu volto com todo o sentimento no peito, no coração. A gente usa o coração para não falar na alma, não é? Porque é o símbolo do amor. Então, quando não ama, o coração está muito escuro, está muito fechado. Então, a mágoa é um vício. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar. E o perdão é a melhor forma. Perdoar é difícil? É difícil, não é fácil. Mas vai devagarzinho. É como diz o bom mineiro, comendo pelas beiradas, talvez aproximando de pessoas mais próximas desta, talvez tendo um pensamento bondoso com aquela pessoa. Eu brinco muito que quando eu não estou alguém me desagrada, que me brota aquele sentimento assim de injúria, né? Eu fico mandando flores para aquela pessoa o dia todo. Eu imagino, primeiro com as flores que eu gosto. Aí eu mando flor, aquela orquídea, eu gosto muito de orquídea. Mando. No outro dia eu mando o lírio. No outro dia, sabe por quê? E toda hora que eu lembro, eu mando alguma coisa. Eu mando cores bonitas, eu mando perfume, e eu faço um passeio com ela na minha imaginação, que é a única forma que tem daqui dentro melhorar. Não é ela, não. Sou eu. Porque a gente fica aborrecida com o outro e o outro, às vezes, não está nem sabendo que eu estou aborrecida com ele. Então, todos os sentimentos que não são bons e se repetem constantemente é uma situação viciosa. Olha só, a senhora falou de comportamento normal. Qual o limite para comportamento ser normal e não um vício? Aí diz a pessoa, por exemplo, no consumo de álcool, chocolate ou na atividade sexual, qual o comportamento normal e que não representa um vício a ser tratado? Te apertaram agora, hein? E nem me abraçou, né? E nem me abraçou. Olha, nós temos um termômetrozinho do que é muito, o que é pouco. Se eu como um tabletinho de 2 pedacinhos de chocolate, isso não é muito. Mas se eu como aquela barrinha lá, que eu não sei quantos gramas tem, é muito. Se eu penso em sexo o dia todo, é muito. Se eu faço quase muito e compulsivamente, é muito, não é? Então, o que é normal é aquilo que não me traz prejuízo, é aquilo que me faz feliz, é aquilo que me clareia, é aquilo que me faz crescer, aquilo que me faz amar mais ainda depois daquela atitude. Se eu comer uma barra grande de chocolate, eu vou repugnar, não é assim que a gente faz? Posso ter dor de barriga, posso ter náuseas, posso uma série de coisas. Se eu fizer um sexo desregrado, eu me desenergizo, porque tudo é em dose normal. Quem me perguntou, imagina comer 1 quilo de carne. Vai passar mal. Então, tudo que nós fazemos em excesso não é uma coisa normal. E o limite disso é de cada um. Não tem nada que meça, olha, você só pode isso por dia, você só pode isso por semana, você só pode isso por mês. Não existe. Isso é a consciência, é aquilo que está me fazendo bem, me fazendo saudável, me fazendo feliz. Está tudo normal. Esses processos de vício podem originar uma codependência? Você quer dizer a família do EC? Sim. Certo. A dependência química, ela é uma coisinha complicada. Ela tem perninhas, pezinhos, ela anda como se fosse segundo a médica do Hospital de Apoio, o câncer é como uma aranha e ele se espalha. A dependência química também. Então, a gente pensa que o dependente químico ele é doente.
A gente usa os adjetivos, como eu já disse atrás, uns adjetivos muito pejorativos para um dependente químico. E esquece que é uma doença, e quem diz que é uma doença é a Organização Mundial de Saúde. Não fui eu, não foi fulano, não foi ciclano, não. A organização classificou a dependência química como doença. Hoje não se pode prender alguém, primeiro tem que dar tratamento para ele. Um patrão não pode mandar o funcionário embora porque ele bebe. Primeiro o patrão tem que internar, tratar, para depois mandar ele embora. Então, a família. Quando nós temos, aqui eu tenho certeza que tem muita gente que tem dependente químico na família. Às vezes não é o marido, nem a esposa, não é o filho, mas é um pai, é um irmão, é um tio, é um primo, é um vizinho, é um amigo. Então, vocês já sabem do que nós vamos falar. A família adoece. Não é uma doença só do dependente, é uma doença familiar. Por que a família adoece? Porque a família preocupa exageradamente com o outro e esquece de preocupar com ela. Nós não podemos fazer nada para o outro se primeiro nós não fazemos para nós. Não é aquele caso do avião? Se você bota a máscara no outro, fica tentando botar no outro, você morre de falta de ar. Agora, se você primeiro coloca em você, você tem toda a condição de ajudar pelo menos 10% da turma que está no avião. O familiar também do dependente, porque como é uma doença difícil de se lidar, porque a sociedade ainda é preconceituosa, a sociedade ainda discrimina, e mais, os próprios familiares, na casa que tem um dependente, às vezes o primo fala, não vou convidar, porque ele chega aqui, ele bebe todas, eu não vou convidar, porque chega aqui, ele está muito mal. Então, o que acontece? A família esconde, a família não conta, a família fica vivendo dia a dia para tratar do outro, e sendo que o outro nem quer sair da dependência. Aí ela esquece dela. E aí começa uma outra doença. Como que surgiu essa doença do familiar? Eu já falei isso uma vez para a Ana Cláudia. Um médico, ele atendia no seu consultório e descobriu que muitas pessoas chegavam lá com sintomas muito parecidos e ele não sabia de que doença que era. Não tinha uma doença que tinha aqueles sintomas tão pontuais. Ele falou, tem alguma coisa estranha nessa cidade. Quem vem no meu consultório? Por que tem as mesmas queixas? E ele começou a fazer uma anamnese mais profunda dessas pessoas e descobriu que na fala de todas tinha um dependente químico na família. Aí ele começou a estudar o que era a dependência química. Então ele viu que era eu deixar de cuidar de mim para cuidar do outro. E quando essas pessoas vêm aqui à casa, a comunhão, que não é só comunhão, tem outros centros aqui que trabalham com dependência química, e que ele começa a se trabalhar no grupo de autoajuda, ele dá menos importância para aquele doente da casa dele. Porque primeiro ele tem que se tratar. E sabe o que acontece? O dependente começa a melhorar. Porque ele já não é aquela mão pesada em cima do dependente. Então, a família adoece profundamente. E nós, do grupo, que já estamos muitos anos, a gente acha que é uma doença pior do que a dependência química. Tem uma pergunta relacionada ao tema da codependência e diz assim: como ajudar uma pessoa a sair do vício do álcool? E tem uma observação aqui. É uma pessoa difícil de conversar, não tem religião e não aceita ajuda de um especialista. Se ele não quer ser ajudado, não tem como ajudar. Isso é uma resposta curta, seca e que não fique aborrecida comigo, que a gente vai dar uma consertada nisso, né? Quem não quer ser ajudado não tem como ajudar. Já viu isso? Já viu no nosso dia a dia? Não quer. Levar para um especialista, muito menos, porque ele não é alcoólatra. Ele tem controle, ele só bebe a hora que ele quer, todos os dias, toda hora. Está sempre
com a consciência totalmente entorpecida pelo álcool, mas nós podemos começar a frequentar esses grupos. Gente, não é só o grupo da comunhão. Não estou fazendo propaganda. Qualquer grupo que for, Alanon, Narcótico, AA, qualquer um vai nos dar condições de como nós agimos com aquela pessoa que está na nossa casa e que não quer tratamento. Outra coisa que eu vejo muito, tem essa pessoa que tem o vício do álcool, mas a gente sempre, quando faz alguma coisa na casa da gente, a gente compra bebida. A gente sabe que ele bebe. E a gente compra. A gente sempre vai nas festinhas que tem bebida. A gente não muda o programa. A gente tem que começar a pensar diferente. Ele bebe. Ele não tem como. Ele não acha que não quer ajuda, que nem é dependente de álcool. Então, eu ainda levo ele para onde tem. Começa a mudar. A hora que convidar, fala, não, vamos para um cinema. Shopping é mais difícil, né? Vamos para tal lugar, vamos fazer alguma coisa aqui em casa. Vai tirando ele devagarzinho. As orações, um passe até por ele ajuda, entendeu? E conscientizando, talvez trazendo livros, botando assim bem displicentemente na casa, né? Panfletos, porque falar com ele não vai resolver, porque ele não quer. Ele não acha que é, então o que eu posso fazer? Vamos aproveitar e dizer que dia os grupos funcionam aqui na nossa casa e os horários que pode ser que essa pessoa queira vir e participar dos grupos, porque o familiar também é muito ajudado, como tu bem disseste. Olha, nós temos 3 grupos aqui na comunhão que funcionam nas segundas e nas quartas-feiras. Às 19 horas. É 1h50 só, gente. Então, pode vir que não termina 10 horas nem 11. E no sábado, às 9 horas da manhã. Se acha que não está bom, porque posso encontrar com alguém, eu vou lá para a sala 13, se alguém me ver entrando na sala 13, vai saber que é a sala que todo mundo sabe, não precisa passar no atendimento fraterno, pode ir direto. Nós temos no GEAI, lá na quadra 40, do Guará 2, nós estamos com um grupo lá, o GEAI pediu que a gente implantasse sábado às 9 horas. Nós temos na Fraternidade 909/910, às 19 horas de sexta-feira. Nós temos no Celuz, na Vila Planalto, na sexta-feira, às 19h30. Temos em Lusiânia, segunda-feira, às 19 horas. Então, vocês podem correr da comunhão, se não quiser participar, né? Porque é um grupo sigiloso. Eles são grupos que nós não vendemos rifa, nós não vendemos ingresso para nada, nós não vendemos fichinha para festa nenhuma, porque lá é um grupo extremamente amoroso e extremamente doente. Então, não se vende nada. Ninguém comenta fora o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, pode ir tranquilamente. O grupo familiar, nós dividimos no momento do atendimento. O grupo familiar, ele é o dobro do grupo do dependente químico. E o familiar fala, meu dependente, que nós também falamos que é o nosso ente querido. Meu ente querido melhorou muito depois que eu estou aqui. Sabe por quê? A pessoa não precisa mais fiscalizar ele, porque a pessoa está preocupada em se autoajudar e não ajudar o outro. O outro vai ser ajudado o dia que ele quiser. O que devemos fazer no momento em que aquele vício, aquela vontadezinha de não viver mais nesta jornada terrena vem? Diante de tantas dificuldades, como dívidas, carência e depressão. Boa parte das pessoas usa os remedinhos famosos para sair dessa situação, né? Então, esses remedinhos famosos adormece o momento. Passa, depois está tudo do mesmo jeito. A dívida está do mesmo jeito, se é que não cresceu, porque tem juros, né? Então, se dormiu de um dia para outro, no outro dia tem um pouquinho de juros, né? Então, olha,
a gente não tem que desesperar, não. Sabe por quê? A vida é a melhor coisa que Deus nos deu. A melhor coisa. Essa oportunidade de estar aqui é única. Pode ser que a gente vá conseguir uma outra oportunidade daqui muito tempo. Vamos passar muita dificuldade para poder vir. Não sabemos que tamanho da fila que nós vamos enfrentar. Por que a gente quer ir embora tão rápido? Por causa de dificuldades? Todos nós temos, não é só você que perguntou, não é só eu, não é só a Ana Cláudia, a Thelma ou muitos outros. Hoje eu vim do hospital de apoio, eu faço um trabalho com os terminais de câncer, tinha alguém de 101 anos. Eu fiquei pensando, gente, 101 anos, pode ter câncer? Não, não pode. Não pode, né? Porque está muito idosa para poder ter uma doença desta e está com tanta dor como essa senhorinha estava, sabe? Mas ela estava numa esperança de poder ir para casa, sabe para quê? Comer sarapatel. 101 anos. Eu falei, eu não gosto de sarapatel, né? Ela gosta, é da região dela. Então, olha, uma pessoa de 101 anos, quantos problemas deve ter tido, porque nasceu há um século passado. Né? Então, no finalzinho da sua jornada, ainda aparece com a doença que moralmente nos destrói, fisicamente nos destrói, psicologicamente, mas está lá, cheia de vida, com os olhozinhos brilhando, e quer ir para casa porque quer ainda comer sarapatel. Então, nós não podemos sair dessa vida, porque a dívida está grande. Vamos sentar, ver o que... Não, eu não vou dar aula. Não vou. Vamos sentar, ver o que nós podemos fazer, talvez deixar de comprar, ver se eu tenho uma compulsão num gasto qualquer, chamar a família toda, é um problema familiar. Vamos conversar. Vamos, se não der certo, se não formos ouvidos, chamar um amigo e trazer para que esse amigo possa nos ajudar. Gente, amigo é para isto, amigo é para a gente chamar e falar, fulano, eu estou passando por isso, o que você acha? Como você acha que o que eu posso fazer? Essa luz que Deus nos deixou, que é amigos. Os vícios são adquiridos ou são obstáculos? Desafios que Deus nos coloca a fim de que superemos nessa passagem por esse plano? Não, vamos tirar Deus da história e deixar só como obstáculos Exatamente, a pessoa pergunta se os vícios são adquiridos ou são obstáculos, de repente desafios que Deus colocou nessa jornada para ela. Não. Deus não coloca isso não, porque isso é do homem, não é de Deus. Apesar dos vícios estar 400 anos antes de Cristo, já existiam os vícios, né? Bebida e mesmo os entorpecentes, mas não é. O vício é algo procurado pelo homem. Por quê? Um momento da nossa vida, nós olhamos lá para fora e encantamos com o que a gente vê lá fora. Pensa, quando a gente olha lá para fora, vê um carro bonito passar, vê uma casa bonita, vê uma roupa bonita, aí cada um vai usar a sua imaginação. E aí eu fico muito apaixonada por aquilo que eu vi. Muito apaixonada, e eu quero aquilo, porque de todo jeito eu quero, e luto por aquilo. E aquilo, quando eu tenho, às vezes ele não me satisfaz. Porque ele é passageiro, ele é material, e eu continuo a procurar por alguma coisa que me satisfaz. Eu queria esse sapato aqui, comprei, daqui uma semana o sapato já acostumei com ele não é tão lindo e cobiçado quanto aquele dia que eu vi. O carro, às vezes, eu posso comprar um menorzinho, mas também depois de um mês ele não é tão cobiçado. Ele é igualzinho a qualquer carro, ele me leva para onde eu quero. Né? Aquele celular que eu queria, eu compro, depois eu não sei nem usar, nem os recursos que ele tem eu sei usar. E eu continuo mal, continua ruim aqui dentro. E aí eu fico triste, chateada,
depressiva, ansiosa. Nós temos um grupo, viu? Sexta-feira é o grupo Acolher. Então, aí o que acontece? Eu vou no doutor. Doutor, minha vida está muito ruim, eu não durmo, é uma insatisfação permanente, todas aquelas queixas que a gente ouve muito, e às vezes é a gente que faz a queixa. E ele nos dá o quê? Um remedinho para dormir, um remedinho para poder amenizar a ansiedade. E hoje, quem é que não toma remédio? Muito pouca gente. E esse remedinho vai adiantar? Não. Por quê? Eu estou buscando fora de mim aquilo que tem dentro de mim para me tirar dessa situação. Ruth, vou te pedir para o meu ouvido esquerdo aqui, escutou quando alguém da plateia disse assim, sexta-feira para mim é bom. Então, vamos contar para as pessoas o que é o grupo de sexta-feira, que é um grupo sobre ansiedade, e tu podes dar o horário, porque eu acabei de escutar aqui alguém dizer, para mim sexta-feira é bom. Ou é ouvido biônico, ou alguém passou, é alguma entidade, não é? Nós fizemos um projeto Acolher, por quê? Está tudo relacionado com vícios. Nós descobrimos nos grupos que os vícios todos começam por uma ansiedade. É aquele caso que eu estava contando. Eu tenho recurso interno, mas eu busco externo. O externo não me satisfaz, eu entro na ansiosidade. Essa ansiosidade, ela me leva até uma depressão. E nós pensamos em montar um grupo de autoajuda para depressivo. Mas nós temos um grande amigo, que é o Dr. Wesley de Oliveira, de Goiânia. Ele falou, Ruth, faz para ansioso. Porque o ansioso, ele vai para a depressão, ele vai para a dependência, para as drogas, para os remédios, ele vai para o suicídio, ele vai para um monte de lugares, você tem um monte de caminhos. E nós resolvemos e apresentamos um projeto Acolher, que é para ansioso. É uma delícia de programa, sabe? Ele funciona na mesma sala 13, sexta-feira, às 19 horas. Está vendo? Sexta-feira é um dia bom, sábado a gente está desocupado, mas também funciona das 19 às 19h50. Então, é muito pouco tempo. É um grupo de autoajuda. Já está funcionando, porque, como os dependentes são muito ansiosos, nós resolvemos fazer um grupo, só porque não está indo dependente, está indo ansioso só, ainda. E não vai passar disso. Como se livrar do vício da comida, Ruth? Alguém disse, e o ouvido é biônico, não foi entidade, não. Eu também ouvi isso, né? Poxa, né? Comida é um caso sério. Eu faço uma reeducação alimentar. Por quê? Eu não estou com sobrepeso, mas eu preciso ainda nesta vida saber o que é bom eu comer. Eu não quero comer mais o que não é bom para mim, né? Isso é uma consciência, mas de vez em quando eu me pego. Vejo falar, não, merece mais um pouquinho, né? O que fazer? Olha, a comida é também outro processo compulsivo. É outro vício, né? Outro vício que nós adquirimos. O ansioso, ele come, porque ele não aguenta, ele às vezes come até as unhas, né? Então, o que fazer? O grupo de dependência química também serve para aquele comedor compulsivo, porque alguma coisa nele não está bem. Nós não precisamos de comer. E se eu como, é porque existe algum vazio aqui que eu quero preencher. Ou eu preencho com a comida, ou eu preencho com o sexo, ou eu preencho com a cocaína, maconha, bebida, ou eu preencho falando de alguém o tempo todo. Então, é a mesma sistemática de qualquer outro vício. E ter a consciência, mas a consciência só tem, às vezes, num grupo que me ajuda. Essa pessoa ouviu meu pensamento. Olha só, a utilização desenfreada do celular é um vício? Se sim, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa? Olha, eu estou vendo daqui, da frente do moço que está nos filmando,
até lá atrás, todos vocês, porque essa é minha característica, ver todo, sei, cor de camisa, cor de roupa, quem está com mão no queixo, quem não está, quem riu, quem não riu, e agradeço. Não vi ainda ninguém no celular vendo as mensagens. Não vi. Pode até que fizer bem escondidinho, né? Mas, olha, é um vício hoje bem recente, porque o vício, ele demora para ele vir à tona, para a gente nos despertar. Quando uma mãe descobre que um filho está usando droga, ou que o marido, ou que a esposa, já tem bem uns 8 anos que ele usa. Então, o celular, nesse processo compulsivo, tem pouco tempo. É uma questão difícil, porque hoje nós não temos como atender com eficiência estes dependentes. Não temos. Entendeu? Clínicas não tem ainda, não tem um tratamento. No Sul, Curitiba, né? O Sul é a terra da Ana Cláudia, acho que é Curitiba, que já não é da Porto Alegre, né? Tem alguns tratamentos, mas está tudo assim em fase bem experimental. Será que é dessa forma? Será que não é? Os pais estão descabelados, e hoje não é só os pais, você vê numa mesa pai, mãe, filho, neto, o empregado, todo mundo no celular, às vezes desrespeitosamente no celular. Eu estava esses dias fazendo uma palestra sobre como atender o dependente na casa espírita, e antes de começar, eu fui assistir uma aula anterior e tinha um dos alunos jogando aquela coisinha, aqueles quadradinhos coloridos, que eu não sei como que chama, aquele jogo, que nem quero, porque eu tenho até medo de me viciar, né? E eu fiquei assim, falei, ué, mas ele tinha que estar prestando atenção. É conflitos existenciais a aula. E eu peguei, fotografei ele jogando, entendeu? E passei para o diretor. Aí, quando foi a minha aula, eu falei, olha, vamos fazer um negócio, vamos desligar o celular, ninguém vai jogar aquele joguinho quadradinho. Depois pode jogar a noite toda. Mas aí a pessoa, com certeza, soube que é para ela, né? Você vê, num momento tão importante, o celular é mais importante. Você vai ao médico, ele fala assim, licença, deixa eu ver aqui, estão me mandando uma mensagem. É isso, até o médico faz isso. Você está conversando com alguém, falando alguma coisa, o telefone toca, a pessoa atende, e não é nada, é uma conversa, e a sua era muito mais importante. Gente, se isso é preocupante, imagina um jovem que fica o tempo todo no celular, um adulto que fica, como que essa família vai... O que a família vai fazer? Fora que isso nos traz grandes prejuízos físicos também para quem é dependente. Porque ele não sai em frente daquele computador, não sai de frente o tablet, não sai em frente o celular, e ele começa a perder muita coisa porque não alimenta, não usa banheiro, e se tira aquilo dele, o brinquedo, ele é altamente agressivo. Nos outros ainda dá-se um jeito, mas no computador já é uma característica. E esses dias eu descobri que meu filho não estava dormindo, mas quando eu levo... Filho, gente, de 41 anos, viu? Aí eu acordo, eu vejo uma luzinha debaixo da porta. Aí eu falei, você está usando o celular? Ah, porque eu perdi o sono. Falei, então faz assim, toda noite eu confisco o seu celular. Sem vergonha. Aí, só para você ver, 3 dias, tá ok? Tá ok. Ele falou, mamãe, tem 3 noites que eu durmo. Então, se o celular é através de energia, gente, essa energia está passando para nós. Está passando para o bebê que a mãe está amamentando, mas está assim, ó. Então, vamos ter cuidado, vamos ter hora para ver os WhatsApp da vida, né? Vamos ter hora para ver a mensagem. Claro, se alguém está aqui e tem uma emergência, deixou o filho em casa, tem está esperando algum recado, isso é toda regra a exceção. Qual é a droga mais difícil de se tratar? Ou de se deixar
Tratar, a gente trata todas iguais. Não tem um tratamento diferenciado. Agora, a droga mais difícil é o álcool. Por quê? Alguém alcoolizado, para uma família, você vai numa festa, alguém está alcoolizado, no mínimo ele está engraçado. No mínimo. Ele fez tudo que não podia e você ainda achou ele engraçado. Não, ele está ridículo mesmo, né? Ele passou dos limites. E o álcool, ele é uma droga que se vende em qualquer lugar. Existe uma lei que não pode vender bebida para menor. Vai nos mercados 6 horas da manhã, que é a hora que eu vou. Tá? Aqueles jovens voltando das baladas e comprando droga. Aí ele abre a garrafa de refrigerante, coloca a droga ali, joga, eu já vi jogando fora um pouco do refrigerante, coloca a droga e, para todos os efeitos, ele está tomando refrigerante, vai embora. Chega na casa dele, ele está tomando refrigerante, mas tem vodka ali dentro. Então, o álcool, ele é mais difícil, porque ela é aceita por todos nós. Por todos nós. E quem é que não tem uma bebida em casa? Quase todo mundo tem. Nós comemoramos batizado com bebida, 1 ano com bebida, 2 anos com bebida. Às vezes, só não comemoramos a morte, né? Mas daqui uns dias deve ter, não é por aí, que eu já vi em velórios, quando era aqueles velórios de madrugada, alguém sempre saindo, ia lá no carro. Mas não ia um só, não, ia 5. Voltava todo mundo extremamente alegre no velório. Quer dizer, então, o álcool hoje, e ele é a porta para todas as outras drogas. O vício é sinônimo de atraso evolutivo? Todos os nossos vícios, né, é atraso. Tudo que não está de acordo com a lei natural das coisas é um atraso. O vício, como é um suicídio, é mais atraso ainda. Mais atraso, porque eu estou danificando aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a vida e o corpo físico. Porque o corpo físico, aquela que perguntou sobre comida, ou aquele, não é? O corpo físico, ele é uma preciosidade. Ele é uma caixinha muito bonitinha que o nosso espírito vai fazer uso. Se eu uso uma droga, eu estou danificando os dois. E olha, fala, não, Ruth, mas eu só bebo. A hora que eu sair daqui, eu vou passar ali e vou tomar só uma cerveja, tomar um coquetelzinho. É a primeira dose. E essa primeira dose, você sabe onde que ela vai ficar? No perispírito. Ela é uma dose inocente. Acho que vocês não vão gostar de mim depois dessa fala aqui, dessa pergunta. Ela é uma coisinha inocente? É inocente, mas fica gravado. Isto, gente, eu fiquei apavorada uma vez que eu li isto. Porque, imagina, eu começo a beber um coquetel. Fica lá pontuado, olha, um coquetel. Não, mas eu não estou bebendo só um coquetel, porque semana que vem vai ter um casamento, eu acho que eu vou tomar um espumante, nem vou falar mais para não trazer água na boca, entendeu? E aquilo vai ficando acumulativo para outras vidas. Então, se eu tenho um uso lá da Idade Média, porque com certeza eu sou de lá, imagina hoje como que está o meu perispírito. Está todo cravadinho. Olha, Ruth, cuidado com essa encarnação. Você vai ser botada à prova, porque você vai viver num ambiente com bebida, mas cuidado, porque você já tem um acúmulo dessa bebida aí, desse comportamento vicioso. Então, por isso que é muito perigoso alguém chegar na nossa casa e nós oferecermos alguma bebida. Nós não sabemos o processo dele lá para trás, como que foi. Eu posso engatilhar, eu posso detonar uma vida que estava indo direitinho pelo simples fato de eu oferecer para ele uma bebida. Uma bebida que é inocentemente. Então, nós temos que estudar mais sobre dependência química. Muito mais do que a gente imagina. Porque não é só aquele que passou ali, que é cheirador de tina. Aliás, nem cheira muito tiner. Tiner já até ficou
pequeno, né? Hoje usa outras coisas, né? Mesmo aqueles que não podem, não têm condições financeiras. Então, vamos ter mais cuidado, vamos olhar mais a dependência como uma doença, que é como um câncer, como um Alzheimer, como um Parkinson, como uma diabetes. O diabético, ele não usa, quando eu tenho um diabético em casa, eu não faço doce que põe açúcar, eu faço até os bolos com adoçante, eu tenho todo cuidado, por que eu não vou ter com o dependente? Então, vamos ter cuidado, vamos saber mais sobre essa doença, não sobre essa pouca vergonha, como a gente fala, que é o dependente. Tem responsabilidade espiritual aquele que oferece a primeira dose de bebida? Muito, né? É os dois, né? Os dois são responsáveis, aquele que ofereceu e aquele que aceita, né? Porque ele já veio preparado para não aceitar. Foi o que eu acabei de dizer. É o traficante. É o traficante, só porque é um traficante bonitinho, né? Que eu convidei ele para a minha casa e eu dou para ele, não cobro nada e estou oferecendo. Por que eu não ofereço chá? Por que eu não ofereço suco, né? Mas então, ele é coparticipante, ele é coparticipante. Então, não denigre aquela casa que fala, não, aqui em casa nós não usamos álcool. Eu vou fazer minha festa, mas não vai ter bebida. Não faça isso. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas é chato aquela festa na casa de fulano, porque não serve nenhuma bebida. Nós não sabemos qual é o compromisso dele com a bebida. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem de esperança e, sobretudo, de amor a todos nós que somos viciosos de alguma forma. Esperança é o que o dependente químico precisa. E o familiar, ele não precisa de outra coisa. Ele precisa de acreditar que ele vai dar conta. Ele precisa de acreditar que nós vamos olhar para ele amorosamente e não com rejeição. Aquele lá da nossa família, aquele amigo, aquele bem próximo. Porque alguém já disse, ninguém pode sair da nossa vida pior do que entrou. Ele tem que sair bem melhor. E se alguém está na minha vida, eu sou corresponsável, né? Para fazer aqueles momentos dele serem melhores. A gente fala muito, se um dependente pede uma ajuda, a gente fala, não, lá na comunhão tem um grupo. Não, eu pego na mão dele e trago ele no grupo. E isso é muito bonito de ver. Vizinhos trazendo vizinhos. E o pior, que esse vizinho que trouxe, ele não sai mais do grupo, ele não tem independência nenhuma, mas o sofrimento de estar vendo o vizinho com essa doença incurável, mas tratável. Pode levar à morte? Pode. Tratável como? Só se abster. Se eu me abstenho, eu não tenho a doença. Eu não estou com ela. Então, vamos pensar nisso. Hoje é uma doença que está atingindo aí o mundo todo. O mundo todo, né? Então, o meu filho hoje estava falando para mim, mamãe, você sabe que eu li que um dependente, ele consegue influenciar 45 e levar para a dependência. Gente, é muito grande. E se eu não tiver esse olhar caridoso, amoroso, e pegar na mão dele, sem preconceito, porque nós somos muito preconceituosos com o dependente, fala, não, eu te levo lá, eu sei onde tem um lugar. Qualquer lugar que tiver um tratamento, é um tratamento eficiente. Qualquer lugar. Traz, pega um livro, dá para ele ler. Nós temos todos os seminários, 9 seminários em fita aqui na comunhão. Compra para ele, presenteia ele. E vamos ter o 10º seminário, dia 18 de setembro, que já estou convidando vocês, sem problema, pode vir. Tem gente que vem só para saber o que é essa doença, para que eu possa ajudar na hora que alguém bater na minha porta.
ou alguém que estiver lá dentro e sair, e eu descobri que está no uso. Então, é uma doença que ela quer que alguém dê um pouco de esperança para ela, acredita nela, mostre o caminho. Então, nós não podemos deixar alguém passar na nossa vida e do jeito que está. Ele tem que sair da nossa vida melhor. E essa é a nossa responsabilidade como ser humano. Ruth, muito obrigada. A tua carinha acabou, pois é, acabou. E nós temos a certeza que todos gostaram muito de ti, sim, porque a conversa foi reveladora e, sobretudo, esclarecedora. Nós agradecemos a audiência de todos e voltamos em uma outra oportunidade com o Diálogo Fraterno.